O desenho do segundo seminário, ele sai da formatação ensino, pesquisa e extensão e ele tenta discutir principalmente dois eixos. A questão da formação com seus desafios e perspectivas para educadores de jovens e adultos e uma preocupação que já aparecia no primeiro seminário, a gente achava que devia ser aprofundada, que era a questão da reconfiguração do currículo na educação de jovens e adultos e isso relacionado à formação de educadores, né? Nós fizemos uma composição com mesas temáticas e grupos de trabalho. Então, praticamente o seminário ele teve uma lógica com mesas para debate, um segundo movimento com grupos de trabalho e um terceiro movimento que era uma plenária final. E nós achávamos que o seminário ele tinha que produzir algumas recomendações, alguns desafios e perspectivas para o campo da formação de educadores, né? Então, passando um pouco por esses temas das mesas temáticas, nós trabalhamos com o Brandão, que veio discutir a perspectiva da formação de professores a partir do olhar da educação popular, fazendo um contraponto entre educação popular e educação de jovens e adultos hoje. Então, foi o Carlos Rodrigues Brandão que fez essa discussão. O Leôncio, ele traz da pesquisa feita na UFMG os avanços e desafios na formação dos professores, principalmente a perspectiva da formação inicial. Nós tivemos a presença na UFG da pró-reitora de graduação da Universidade Federal, e aí a pró-reitora faz uma discussão a partir do Fórum de Pró-reitores de Graduação no Brasil sobre a política de educação, formação de professores e pensar um pouco a educação de jovens e adultos nesse contexto. E a Cida Aparecida Zanetti, que hoje está na coordenação de EJA lá do Ministério da Educação, ela era da Universidade Federal do Paraná e em 2007 ainda estava como coordenadora da educação de jovens e adultos lá no Paraná. Ela discute um pouco a formação de educadores a partir das redes públicas. Então ela, como gestora lá no Estado, como é que eles desenharam, como é que eles pensaram a formação de educadores de jovens e adultos na experiência do Paraná. Então, esse primeiro bloco de discussões, ele pensava esses desafios e perspectivas da formação de educadores de jovens e adultos. O segundo eixo do seminário, que era pensar a reconfiguração do currículo, aí nós tentamos trazer os elementos que estão na discussão, na pauta da discussão da EJA, e pensar essa diversidade da educação de jovens e adultos e a sua correlação com o currículo. Então nós trabalhamos com uma perspectiva de atender algumas realidades específicas. Então a Eleusa Figueira lá da Federal da Bahia, da Estadual da Bahia, ela veio para discutir a questão do olhar a partir do sistema prisional, e aí ela fez uma discussão muito interessante com o texto Saberes, Sabores, Travos e Ranços da Vida no Currículo, e esse olhar dela é a partir da experiência do sistema prisional que ela acompanhou. Nós tivemos também a presença do Paulo Carrano, que é da Federal Fluminense, pesquisador na área da juventude. Então ele faz uma discussão sobre educação de jovens e adultos e juventude, e o que isso tem a ver, qual é a perspectiva do currículo para isso, né? Ainda nesse último bloco, nós tivemos o Domingos Leite Lima Filho, que é da Universidade Federal Tecnológica do Paraná e discute a questão da relação trabalho e educação. Veio discutir com a gente a reconfiguração do currículo a partir do mundo do trabalho. Então, acho que foram os três focos da reconfiguração do currículo, tem a ver com a questão geracional, com a questão do mundo do trabalho e com um atendimento de uma população específica, no caso a educação prisional. Aí, o movimento dos grupos de trabalho, a gente pensou em aprofundar tanto o aspecto da formação do professor, dos seus desafios, nas suas perspectivas, como o atendimento específico à educação de jovens e adultos, com o olhar pela questão de gênero, pela questão de raça e etnia, na perspectiva da educação no campo e um diálogo com todos esses desafios com um olhar específico para a educação popular. Então, os GTs eles acabaram pensando muito essa reflexão, e aí nós tivemos alguns textos que direcionaram essa reflexão. O Olavo, ele discute as diretrizes de formação inicial e continuada. A Eliette Santiago fez o apontamento no GT mais da questão de gênero e orientação sexual e etnia.
A Adelaide Brasileiro fez a discussão a partir da perspectiva da educação popular. E a Raquel Alves Carvalho, ela vai discutir a questão do campo. A pessoa que veio de uma experiência dentro da SECAG com a coordenação do campo, acompanhou a implantação dos saberes da terra, então faz uma discussão a partir do olhar dos saberes, do olhar do campo com a experiência dos saberes da terra. O seminário, ele teve a sua conclusão no sábado pela manhã, e aí nós fomos, numa plenária, tentar fazer a síntese daquilo que tinha sido discutido então nos dois eixos. Então o que a gente encontra aqui no final do texto é o resultado que foi o produto das considerações da plenária final. Eu queria chamar a atenção que eu acho que a gente fica, não só no ENEJA, mas nos nossos encontros estaduais, reiterando reflexões, propostas. Talvez fosse um momento agora, e eu acho que é um desafio para o terceiro seminário, é deixar de partir do zero e de fato pegar aquilo que nós produzimos e refletir a partir do que nós produzimos, né? Então, nesse documento, que é a produção final do segundo seminário, nós temos as diretrizes que devem nortear a formação inicial e continuada dos professores a partir de vários olhares. Então, nós temos a perspectiva dos professores universitários. A gente não quer aqui tirar a importância e a responsabilidade da universidade em estar assumindo a formação de educadores de jovens e adultos. Então, o texto que tem no final, a partir da perspectiva dos professores universitários, ele tem uma série de proposições que as universidades deviam estar assumindo, que os professores deviam estar assumindo. Então, acho que valeria a pena nós nos perguntarmos, passados 2 anos da realização desse segundo seminário, o que nós efetivamente fizemos. Depois, além da perspectiva dos professores universitários, tem a perspectiva dos gestores de sistema, coordenadores de educação de jovens e adultos estaduais e municipais, mas também o próprio Ministério da Educação, né? Qual é a perspectiva de formação que eles dialogaram e que se propõem a defender, e quais as proposições que saem, né, desse seminário a partir da própria fala dos gestores. Vai ter também, nessa indicação de proposições, uma reflexão específica dos educadores de jovens e adultos que estavam no segundo seminário. Se nós observarmos, é o resultado maior. Então, há uma grande ansiedade dos educadores que estavam no seminário, deles dizerem qual é a formação que eles esperam, o que eles sentem de lacuna. E acho que essa foi a riqueza do seminário, poder fazer dialogar esses vários sujeitos, vários olhares da educação de jovens e adultos com foco na perspectiva da formação, né? E por fim, nós tínhamos uma representação menor, mas também importante, dos movimentos sociais, e eles elaboraram algumas proposições sobre a formação de educadores de jovens e adultos, né? A segunda ênfase na plenária final é trazer da discussão da reconfiguração do currículo, o que a gente tem de perspectiva, então, para a organização curricular no campo da educação de jovens e adultos. Essa segunda ênfase foi interessante destacar, porque assim, tanto pensa o currículo da formação dos educadores de jovens e adultos, como pensa também o currículo da EJA como um todo. Então, primeiro perceber essa aproximação, não existe um distanciamento entre aquilo que a universidade vai fazer e ela vai formar, o jeito que ela vai fazer e para que ela vai formar, e aquilo que é o campo curricular da EJA, né? Então, nessa aproximação se discutiu proposições pensando o currículo e os sujeitos da EJA, pensando o currículo e o mundo do trabalho, pensando o currículo e a educação no sistema penitenciário, pensando o currículo e as questões de gênero, etnia e orientação sexual, pensando o currículo e a educação popular, o currículo e a educação dos povos do campo, né? Então, eu penso que esse material que hoje está sistematizado nesse segundo livro do Seminário de Formação de Educadores Jovens e Adultos, ele, na verdade, ainda é um trabalho que precisa ser retomado. Então, partir daqui para depois discutir o que dessas proposições que nós executamos, por que não fizemos, e o que fizemos, qual é a avaliação que fazemos do que fizemos, eu acho que é um pouco o caminho que o terceiro seminário precisa tomar, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul vai estar apontando para nós hoje na plenária e vai estar se organizando para isso, é tentar dar um passo para além daquilo que o Seminário de Belo Horizonte fez, o Seminário de Goiânia fez, para a gente poder avançar no campo da formação de educadores de jovens e adultos.